O assunto é direito do consumidor. Pois é, a gente convidou aqui o Dr. Wilson Vedana, especialista em direito do consumidor, para a gente falar sobre a questão do impacto da redução dos voos pelas companhias aéreas aqui no estado de Rondônia. Na verdade, a indignação, né, que a gente está sentindo com relação a essa interpretação da companhia. Ah, vamos criticar o número de processos ao invés de melhorar os serviços. É meio contraditório esse posicionamento. Doutor, tudo bem? Muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade. Eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui aberto, falar um pouquinho sobre direito do consumidor. E, realmente, jogam a culpa para o consumidor, quando, na verdade, o que seria necessário é apenas uma adequação de um serviço bem prestado e, pelo menos, digno, né? Esse é um posicionamento oficial da companhia mesmo? Isso. A alegação de que, pelo alto índice, o volume de processos recebido nos últimos tempos, resolve, não vou operar nessa região porque estou sendo muito contestado. Isso. No dia 19... Se tem muita gente reclamando, é porque tem algo que não está sendo entregue de acordo, ou não? Exato. No dia 19, a gente teve o posicionamento oficial da empresa Azul Linhas Aéreas. Essa foi a Companhia Azul. Mais de 15 mil processos. Ontem, a Companhia Gol já também se manifestou pela quantidade de 4 mil processos e justificou essa redução aí da malha aérea aqui para a nossa região por conta dessa situação. Algo semelhante aconteceu em 2018, quando cortaram aquele voo bem rápido para Rio Branco, no Acre. Então, já é algo que vem acontecendo gradativamente e demonstra que não é aí uma questão de não ter passageiros para sair daqui. E sim essa falha na prestação de serviço que estão tentando jogar para a gente. Acho que está ficando uma situação delicada, porque a gente não tem mais aquela condição de ir a Manaus, por exemplo, com rapidez e com um custo, não vou dizer custo baixo, mas pelo menos com custo digno, algo que justifique. Porque eu tenho informações de passagens aéreas para Manaus de quase R$5 mil. Isso é um completo absurdo, um desrespeito ao cidadão, né? Porque eu acho que isso é abusivo. Não é possível que um bilhete aéreo para Manaus tenha que custar esse valor. Para o Acre, a gente já está sem voo há algum tempo. E aí agora estão reduzindo ainda os voos que tem aqui. Os prejuízos, como é que a gente consegue mensurar isso para a sociedade? Nós estamos falando de um estado que tem mais de 1.800.000 habitantes. Ah, mas é o estado. A capital tem quase 600 mil, mas provavelmente a grande maioria da população do estado tem como base a capital para fazer as suas ligações aéreas para outras partes do país e do mundo. Exatamente, principalmente para voos mais diretos e os internacionais que partem daqui, Manaus, com destino a outra localidade. A gente vai ter um grande prejuízo para Ji-Paraná e Cacoal ali, que já eram 2 voos apenas por semana, vão diminuir ainda mais, talvez a ficar 15 dias sem um outro voo. Cone Sul também, em Vilhena, já houve essa redução. E para Porto Velho, que centraliza todo o restante do estado, vai impactar ainda mais. A gente sabe que os nossos voos hoje já não suportam todas as pessoas que querem sair daqui. E, realmente, como você falou, é muito difícil entender o cálculo que eles fazem. Porque uma passagem, por exemplo, de Curitiba para o Nordeste, que é quase a mesma distância daqui, fica ali em torno de R$900. E para cá, 3.500, 4.000. Então, é um cálculo que a gente não consegue, de fato, entender, que aumentou depois da pandemia. Embora eles tenham crescido em quase 40%. A empresa deles, seja em bolsa de valores, distribuição de lucros, e é difícil de entender de fato. São avaliações bem contraditórias, né? Com certeza. Eu venho dizer que a situação está feia para mim, mas os números apontam que eu estou em franco crescimento. Por outro lado, eu não entrego o prometido e aí não aceito a reivindicação para aquilo que eu me propus a oferecer e não estou oferecendo. Que tipo de medidas podem ser tomadas, doutor? Já tem uma discussão sobre esse ponto? Isso é uma questão mais política? É uma questão mais jurídica? Como é que a sociedade pode se mobilizar para tentar, de alguma forma, não ficar desassistida? Acho que um grande ponto agora é a gente contar com a nossa bancada, tanto na Câmara dos Deputados, dos deputados federais, tanto no Senado, e objetivar algum tipo de articulação perante a ANAC. Ir direto ao órgão regulador, porque hoje nós temos um monopólio dessas 3 empresas, principalmente aqui para a nossa região, e isso vai impactar drasticamente, até para os próprios deputados que vão frequentemente para Brasília, vão e voltam toda semana, só os voos com eles já vão superlotar, e o espaço para o restante do consumidor não vai existir. Então, precisamos sim do apoio, inclusive já fiz contato com alguns conhecidos, e a quem estiver mais assistindo a gente aí, que tiver disponibilidade... É o momento da população encher a caixa de mensagem do representante dela. Com toda certeza. Veja qual é o seu deputado, qual é o seu senador. Pode também haver uma mobilização estadual, por que não o governo se mobilizar, a nossa Assembleia também estar ali, porque esse é um prejuízo que é causado para toda a sociedade. Esse é um problema que impacta de forma generalizada. Feito isso, doutor, a gente começa a pensar da seguinte forma.
Então quer dizer que o cidadão não pode mais acionar as companhias? Eu queria entender como é que está, pela ótica do senhor, que é um especialista nessa área, e qual é a recomendação que o senhor traz também para a audiência do Band Cidade. O que eles entendem é que a curto prazo, a diminuição de voos terão menos processos judiciais. Mas eu vejo do modo inverso. Porque hoje... Se a entrega já está ruim... O maior índice de ações judiciais que eles possuem hoje são por vender mais passagens do que a aeronave suporta. Então a gente chega ali para fazer o embarque e simplesmente o voo já está lotado e aí remanejam para outro dia. Então o maior índice de demandas já é isso, ou seja, não é falta de passageiros aqui. Não justifica o que eles estão fazendo. E estão querendo fazer uma retaliação para de fato tentar diminuir, como ele mesmo disse, eu vou ajuizar uma ação para quê? Para simplesmente chegar e não acontecer absolutamente nada com a empresa? Então acaba desestimulando o consumidor a buscar um direito que é legítimo, que é por uma falha na prestação de serviço, e acaba que eles usam desses meios porque a gente depende deles, quando era, na verdade, para a gente estar fazendo um manifesto de melhoria na qualidade do serviço. E os interesses também têm a questão comercial de investidores, porque a gente está falando de um momento em que nosso aeroporto ele foi terceirizado. Exato. Ele está agora dentro da malha privatizada desse setor no nosso país. Se eu não estou enganado, é uma empresa francesa. Não lembro, é uma francesa, isso, né? Já anunciaram, inclusive, investimentos. Se eu vou ampliar a estrutura física do aeroporto, se eu vou alfandegá-lo para ter voos internacionais e eu estou em pleno momento em diminuição de voos, não está batendo. Acho que tem algo que precisa ser revisto muito profundamente e é um alerta vermelho ligado para que os nossos gestores e representantes tomem providências, né? Que busque aí os órgãos competentes, a Agência Nacional de Aviação, né? Isso, Aviação Civil, a ANAC. A ANAC, os próprios ministérios também envolvidos dentro dessa questão, governo federal, estadual. É preciso haver uma mobilização. A gente está falando de um estado que é relativamente pequeno em se tratando da questão populacional no país. Mas geograficamente nós somos gigantes, né? Economicamente também nós somos diferenciados, então nós temos uma relevância diferenciada. Eu acho que é o ponto para levantar essa discussão. E parabéns ao senhor, porque já levantou a bola e começou a fazer esses contatos. Agora o cidadão também precisa ter informações e saber como agir, né? Com toda certeza. Cobrando dos representantes. Com toda certeza. Acho que é o momento de unirmos forças, independente de quem é a pessoa que está te representando, buscar o apoio dele para que a gente consiga chegar aos deputados, chegar aos senadores e, de fato, até mesmo na parte aqui do governo estadual, ter esse apoio também, porque vai ser prejudicial a todo mundo. Perfeito. Conversamos um pouquinho aqui com o Dr. Wilson Vedana, ele é especialista em direito do consumidor. Hoje a gente optou por abordar um pouco mais essa questão da redução dos voos aqui da nossa capital, que já era pouco, vai ficar menor ainda. Já está valendo a redução dos voos ou ainda estão em período de implantação? Ou foi só uma ameaça isso? Não, foi aplicado já e informado desses voos. A gente vai ver agora nos próximos dias com pesquisas de passagens aéreas que ainda não se tem nenhuma informação concreta de alguém que já tenha procurado e já não tenha mais voos. Perfeito. Muito obrigado pela vinda. Um bom final de semana. Sempre aberto o espaço aqui. Igualmente. Conte sempre com a gente. O assunto é direito do consumidor aqui no nosso Band Cidade.